O São Paulo voltou a campo pela primeira vez após a eliminação da Copa Libertadores e o reencontro com o Morumbis foi marcado por um ambiente melancólico. Apenas 12.314 torcedores compareceram ao estádio, registrando o pior público da temporada, para uma renda de 480 mil, aproximadamente 480 mil reais. O vazio nas arquibancadas foi um reflexo claro do distanciamento entre time e torcida, que na mesma medida cobrou e protestou contra os rumos do clube. E aqui eu trouxe um dado acrescentado que isso não tem na matéria do lance, que para a gente ter pelo menos uma noção do que são 12.314 torcedores. O estádio do Morumbi tem uma capacidade máxima de 66.795. Normalmente, dificilmente atinge o máximo justamente por quesito de segurança. Então, vamos colocar aqui 60 mil, que é a capacidade do Morumbi. E aí eu fiz o cálculo, né? Utilizando a capacidade máxima e os torcedores compareceram. Então, apenas 18% dos torcedores são paulinos compareceram ao Morumbi para apoiar o seu clube contra o Ceará. Isso, para mim, já esse número já é uma clara revolta por parte do torcedor que realmente está tentando demonstrar para o clube a sua insatisfação, pois, cara, igual eu falei, a eliminação do São Paulo para a LDU foi realmente ridícula, porque não era uma LDU tão forte assim, apesar de que Libertadores tem os seus, assim, eu já tinha comentado em outros vídeos que alguns times são cascudos na Libertadores. O próprio São Paulo é um time porque, pô, é Libertadores e tri Mundial. O São Paulo é o time que mais tem Mundial aqui no Brasil. Então é um time de tradição nessa competição, mas ser eliminado do jeito que foi, se eu não me engano, 3-0 para ele, deu 2 lá na casa dele, deu 1-0 aqui no próprio Morumbis, eu acho que é de se revoltar e o torcedor corresponde dessa maneira, que é não indo, não comparecendo e não tirando o seu apoio ao clube, porque não é, eu acho que a visão não é essa. Eu acho que o torcedor continua apoiando independente da situação. A questão é, esse apoio que o torcedor tem que fazer no Morumbi custa dinheiro, cara. E custa bastante, pelo jeito, porque só com 18% o São Paulo já conseguiu quase 500 mil de renda. Então, realmente o ingresso não estava nem um pouco barato. Então, o incentivo que o torcedor teria para realmente ir nesse momento e apoiar o clube não veio por parte do clube. Porque, dado toda a situação da eliminação, talvez o clube deveria abaixar o preço dos ingressos justamente para, pô, esse é o momento que o time precisa da torcida para apoiar. E aí os, vamos falar assim, dirigentes do São Paulo continuam com um preço exorbitante, pô, é um desincentivo para o seu torcedor comparecer ao estádio.